Onde os cristãos se encontraram ao longo da história? Onde os primeiros cristãos se reuniam? As referências da Bíblia a reuniões no templo e nas sinagogas podem ser equiparadas aos nossos edifícios modernos de igrejas? Os edifícios de igrejas são essenciais? Junte-se a nós enquanto revisamos a história dos locais de reunião para cristãos. O cristianismo foi primeiramente uma seita do judaísmo, e os primeiros cristãos eram judeus, então os primeiros cristãos inicialmente se encontravam onde os judeus se reuniam, incluindo nas sinagogas e no templo. No entanto, os cristãos de hoje muitas vezes assumem erroneamente que o templo do primeiro século era como seus prédios de igreja e as reuniões da sinagoga eram como seus cultos religiosos. A área do templo onde os cristãos se reuniam era um grande pátio e era mais como uma praça pública do que o prédio de uma igreja moderna. Gentios não eram permitidos no templo, e também havia apenas um templo judeu em Jerusalém. Apenas os primeiros cristãos judeus em Jerusalém se reuniam no templo. Muitas cidades tinham sinagogas. As reuniões da sinagoga envolviam debates robustos e discussão das escrituras, bem como sessões de perguntas e respostas. Isso é muito diferente de um culto moderno com um monólogo em que ninguém ousa expressar que não concorda com o pregador. As referências da Bíblia a cristãos em sinagogas e no templo nos mostram que essas reuniões eram altamente evangelísticas, e os crentes que se reuniam ali também se reuniam de casa em casa. A maioria das pessoas no templo e nas sinagogas não eram seguidores de Cristo. Jesus profetizou que seus seguidores seriam expulsos das sinagogas e o templo destruído em julgamento, e ele levantaria outro templo, seu corpo. O cristianismo logo seria separado do judaísmo. Isso aconteceu em poucas décadas. Muitos cristãos foram expulsos das sinagogas por volta de 40 a 50 d.C. O cristianismo começou a se separar do judaísmo, e o templo foi destruído em 70 d.C. Sendo avisados pela profecia de Jesus em Mateus 24, os cristãos fugiram para Pela antes da destruição do templo e escaparam da morte. O livro de Hebreus, escrito logo antes da destruição dos templos, ensina que a antiga aliança e seu templo eram sombras de realidades espirituais melhores, e estavam prestes a desaparecer porque a nova aliança os tornou obsoletos. Hebreus 8, 13. A igreja é o corpo de Cristo e é o templo de Deus na nova aliança. Tanto o mártir Estevão quanto o apóstolo Paulo declararam no livro de Atos que Deus não vive em templos feitos por mãos humanas. Essa declaração foi provavelmente a principal razão pela qual os judeus apedrejaram Estevão e Paulo foi perseguido. O Novo Testamento se refere a reuniões no templo 7 vezes, em sinagogas 11 vezes e em casas cerca de 40 vezes. Das referências a reuniões no templo, 2 são de Jesus ensinando no templo e as outras 5 estão no começo do livro de Atos, antes da perseguição que dispersou a igreja de Jerusalém, que aconteceu em Atos capítulo 8. Não vemos mais referências a reuniões no templo depois disso. Referências a reuniões em sinagogas continuam por mais tempo, porque havia sinagogas por todo o mundo romano. Das 11 referências do Novo Testamento a reuniões em sinagogas, apenas 5 são da igreja depois de Cristo. Todas essas 5 referências aos apóstolos falando nas sinagogas são evangelísticas. Os apóstolos estavam proclamando que Cristo é o Messias nas sinagogas, não ensinando um grupo exclusivamente cristão para discipulado. Sendo judeus, os primeiros cristãos continuaram não apenas a ir ao templo e às sinagogas, mas também a seguir a lei judaica e a fazer sacrifícios no templo. Os cristãos judeus continuaram a dizimar, mas eles dizimavam aos levitas no sistema judaico e não aos seus líderes da igreja. O próprio Paulo fez um voto nazireu em Atos, capítulo 21, que inclui sacrifícios de animais e ofertas de grãos, conforme descrito em Números, capítulo 6. Atos capítulo 11 descreve como a igreja primitiva recebeu a revelação de Deus de que o evangelho era para os gentios, e Atos 15 nos conta sobre sua decisão de que não deveriam obrigar os cristãos gentios a seguir as práticas judaicas. Os gentios eram permitidos nas sinagogas, mas muitos cristãos gentios podem não ter ido à sinagoga. Todos os cristãos foram logo expulsos das sinagogas. O principal local de reunião da igreja do Novo Testamento eram as casas. Paulo falou em Atos 20 sobre como ele ensinava em fóruns públicos e de casa em casa. As palavras de Paulo em passagens como Romanos 16, 5,
saudar a igreja que se reúne em sua casa denotavam a casa como seu principal local de reunião. Todas as igrejas para as quais Paulo escreveu eram igrejas domésticas. O judaísmo era uma religião legal, tolerada pelos romanos. No entanto, a perseguição pelos romanos aumentou à medida que o cristianismo se separou do judaísmo. Referências históricas, incluindo dos imperadores romanos Trajano e Marco Aurélio e do filósofo grego Celso no final do século II, revelam que uma das principais acusações contra os cristãos era que eles eram ateus. Os cristãos não tinham templos, altares, sacrifícios ou ídolos como os deuses romanos tinham. Plínio, o jovem, os descreveu como ateus e um tipo de culto degenerado, sem templos ou ídolos. Os primeiros líderes cristãos se defenderam contra essas acusações de ateísmo. Eles explicaram que os cristãos adoram em espírito e verdade, que nossos corpos são o templo de Deus e Jesus é o sacrifício pelos pecados. Templos, altares e sacrifícios são realidades espirituais no cristianismo. Essas defesas incluem a Apologia de Justino Mártir, o Apologeticum de Tertuliano e o Contra Celsum de Orígenes. No final do segundo século, um cristão chamado Otávio respondeu às acusações de Cecílio de que os cristãos se encontravam antes do nascer do sol porque se envolviam em orgias incestuosas. Ele disse: "Nós nos encontramos antes do nascer do sol porque somos pessoas trabalhadoras. Temos empregos para ir. Nem sempre nos encontramos em segredo, mas não temos templos ou sinagogas, então usamos a casa de alguém que tem espaço suficiente. Nós nos chamamos de irmão e irmã e prometemos amar uns aos outros porque é isso que nosso Senhor nos ordenou fazer. E nós nos cumprimentamos e nos abençoamos com um beijo santo, não por luxúria, mas por amor genuíno e preocupação uns pelos outros. Venha e você verá que exigimos os mais altos padrões de moralidade entre todos que se juntam a nós." As palavras de Octavius confirmam que não havia templos ou sinagogas cristãs. Os primeiros cristãos às vezes frequentavam sinagogas judaicas antes de serem expulsos, mas mesmo assim, eles se reuniam principalmente em casas. As reuniões da sinagoga não eram exclusivamente ou mesmo principalmente cristãs. Apenas suas reuniões em casa eram. A palavra igreja no Novo Testamento sempre se refere ao povo de Deus e nunca a um edifício. O estudioso bíblico Alex Portillo explica que a primeira pessoa conhecida a usar a palavra igreja para se referir a locais de reunião cristãos foi Clemente de Alexandria por volta de 190 d.C. Ele foi o primeiro a usar a frase ir à igreja, e isso teria soado estranho para a igreja primitiva, porque você não pode ir a algo que você é. Mesmo assim, as palavras de Clemente não se referiam a um templo, mas à casa de uma pessoa ou a um local de reunião público. Alex explica, como vários outros estudiosos, que o judaísmo do primeiro século era centrado no templo, no sacerdócio e no sacrifício. A religião pagã greco-romana também era centrada em templos, sacerdotes e sacrifícios, mas os cristãos acabaram com todos os três após a morte de Jesus. Jesus era o templo, o sumo sacerdote e o sacrifício perfeito. O cristianismo foi a primeira religião a não ter templo, sacerdotes ou sacrifícios. Mas a igreja começou a adaptar práticas pagãs no IV ao VI século, estabelecendo um sacerdócio profissional e edifícios sagrados, e considerando a ceia do Senhor um sacrifício misterioso. Algumas pessoas hoje dizem que os primeiros cristãos se reuniam em casas devido à perseguição. Ao contrário, reunir-se em casas e não em templos era uma causa de perseguição. Eles teriam evitado a perseguição tendo templos, altares e sacrifícios como os judeus e os deuses romanos tinham. Em tempos de perseguição, eles fugiam para as catacumbas. Não conhecemos nenhum edifício que tenha sido originalmente construído como local de reunião cristã nos primeiros 200 anos após a morte de Cristo. Com o passar do tempo, muitos líderes da igreja primitiva trouxeram a influência de suas origens pagãs anteriores e da filosofia grega para a igreja. A primeira estrutura conhecida por ter sido originalmente construída para reuniões cristãs é a Igreja de Megiddo, construída aproximadamente entre 230 e 240 d.C. Depois dela, a Igreja de Acaba e a Catedral de Etmiadzin foram construídas por volta de 300 d.C. Então o imperador Constantino se converteu ao cristianismo em 312. O cristianismo se tornou uma religião patrocinada pelo Estado,
E Constantino começou a construir igrejas assim como os romanos haviam erguido templos para suas divindades pagãs. Os cristãos agora tinham sacerdotes e altares como as divindades romanas. Obtemos nosso conceito de culto de adoração da frase latina, cultus deorum, que significa cuidado ou cultivo dos deuses, descrevendo práticas religiosas romanas. Os cristãos foram acusados de ateísmo por não se envolverem nessas práticas, mas Constantino as tornou parte do cristianismo patrocinado pelo governo. O contraste entre o cristianismo e o paganismo romano é destacado no Sermão de Paulo em Atos 17. Nos versículos 24 a 25, Paulo contrastou o Criador do mundo com divindades pagãs, dizendo: "O Deus que fez o mundo e tudo que nele é o Senhor do céu e da terra e não habita em templos construídos por mãos humanas. E ele não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Em vez disso, ele mesmo dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. O Deus cristão não precisa ser cultivado ou cuidado. Em vez disso, o Deus cristão cuida de nós." Alguns cristãos continuaram a se reunir em casas ao longo da história, muitas vezes sendo perseguidos pela igreja institucional. Os reformadores protestantes acabaram com a ideia da ceia do Senhor como um sacrifício que fazemos a Deus, mas a maioria ainda manteve os prédios da igreja que eles tratavam como templos. O movimento missionário moderno começou nos séculos 18 e 19. Em 1912, Roland Allen publicou o livro clássico sobre como os métodos missionários do apóstolo Paulo eram diferentes das nossas missões modernas. Ele removeu as adições pagãs ao cristianismo, enfatizando o crescimento da igreja indígena, a simplicidade e a descentralização. Este livro agora é leitura obrigatória para muitos missionários. Os conceitos dos escritos de Roland Allen e alguns outros livros mais recentes promovendo a igreja simples geraram alguns dos maiores movimentos missionários do mundo hoje. Hoje, estima-se que existam 10 milhões de igrejas domésticas na China, 2 milhões na Índia, 2 milhões no Egito e no Oriente Médio, e 20 mil em Uganda. Muitos cristãos ocidentais assumem que os cristãos na Índia e na Ásia só se reúnem em casas por causa da perseguição. Mas se você perguntar aos líderes desses movimentos de plantação de igrejas por que eles se reúnem em casas, muitos dão uma resposta diferente que choca alguns cristãos ocidentais. Eles dizem que ter prédios dedicados à igreja atrapalha a multiplicação e o discipulado da igreja. Por que estou compartilhando esta história? Quais ideias pretendo desafiar? Certamente, muitos dos meus irmãos e irmãs em Cristo se reúnem em prédios de igrejas modernos e dedicados e gastam uma parte significativa de sua renda no pagamento e manutenção desses prédios. Eu os recebo em Cristo. Não rejeito sua fé. A Bíblia não proíbe os cristãos de construir um prédio dedicado às suas reuniões cristãs. Mas embora eu não rejeite a fé dos cristãos que se reúnem nesses prédios, muitos deles rejeitam a minha fé. Eles acreditam que eu não pertenço a uma igreja porque tenho comunhão em pequenos grupos, me reunindo em público e em casas, mas raramente compareço a eventos em prédios dedicados da igreja. Alguns me dizem que seus jovens convertidos se afastariam de Cristo sem o prédio deles e que as pessoas que estão buscando a Deus precisam de um lugar para ir. Os fariseus acrescentaram muitos de seus próprios mandamentos e regulamentos aos mandamentos de Deus. Falando a eles, Jesus disse em Mateus 15, 9, "Eles me adoram em vão, pois ensinam ideias criadas por homens como mandamentos de Deus." A Bíblia simplesmente nos diz para não negligenciarmos a reunião como cristãos. Ela não diz onde devemos nos reunir. Não seja como os fariseus, acrescentando seus próprios regulamentos aos mandamentos de Deus e julgando a fé de outros cristãos pelo fato de eles se reunirem em casas, em parques ou em grandes edifícios. Além disso, ouço regularmente cristãos se referirem a um edifício como casa de Deus. Muitos cristãos chamam seus edifícios de templos. Essa linguagem é completamente contrária ao claro ensinamento do Novo Testamento de que Deus não vive em templos construídos por mãos humanas, mas as pessoas são seu templo. Se temos um edifício dedicado a reuniões cristãs, seu único valor é que ele serve às pessoas, que são o verdadeiro templo de Deus. Pensar que qualquer edifício é uma casa de Deus é pensar como um pagão. Assista ao nosso próximo vídeo para ver 5 motivos pelos quais a igreja pode ser mais saudável sem prédios. Curta,
Compartilhe e inscreva-se para receber mais conteúdo que desafia o status quo religioso, para ajudar você a andar na glória de Deus como nunca antes.